Nós estamos de volta para falar de umas letrinhas pequenas que estão dando muita discussão nos postos de gasolina. Carla Vilhena, alguns números aí estão fora do padrão permitido. Explica pra gente o que é isso. Sim, sempre que alguém tenta, né, Renata, esconder alguma coisa, o consumidor é que acaba pagando o preço, né? Neste caso, é literal. A terceira casa, depois da vírgula no preço do combustível, faz aumentar a conta de quem abastece. A repórter Michele Barros pediu a ajuda de um economista para fazer essa conta, essa matemática, e olha, dá uma diferença grande. Parece que está sobrando, mas o terceiro dígito faz parte do preço. É só passar num posto de combustíveis para avistar o número. Na cidade de Maringá, no Paraná, o Procon notificou mais de 100 postos para que usassem apenas 2 casas decimais. Mas o sindicato que representa o setor conseguiu uma liminar da Justiça autorizando os 3 dígitos. Em Salvador, uma lei municipal foi sancionada para impedir os milésimos na hora de encher o tanque. Só que a legislação que criou a moeda brasileira permite o uso das 3 casas decimais em alguns casos. Uma portaria autoriza os postos a colocar o preço do litro do combustível com até 3 casas decimais. Mas, na hora do consumidor pagar a conta, esse valor tem que ser arredondado. A regulamentação está em vigor desde 1994, criada pelo então Departamento Nacional de Combustíveis, o equivalente hoje à Agência Nacional do Petróleo. Na verdade, esse 999 ele nada mais é que algo tentando ludibriar o consumidor, na minha concepção, né? Mesmo porque a nossa moeda não tem 999, né? Pode parecer pouco, mas esse terceiro dígito faz diferença na conta sim. Quem explica pra gente é o economista Nicolau Pompeu. Professor, se a gente tem um preço 1,899, a gente tirando esse último 9, o valor cobrado 1,89, o posto de combustível deixa de arrecadar quanto? No caso de um posto que vende aproximadamente 400 mil litros por mês, ele deixa de arrecadar R$ 3.600, correspondente ao salário aproximadamente de 3 frentistas. Esse último novezinho dá para pagar o salário de 3 frentistas? Na realidade, esse último novezinho significa o consumidor pagando o salário desses 3 frentistas. Em alguns postos é preciso se esforçar para enxergar o último número. A gente nem olha, mas eu acho que é 9. Sempre as coisas ficam 0,99 para parecer um pouco menos, né? O presidente do Sindicato dos Donos de Postos de São Paulo afirma que a lei não especifica o tamanho dos números. O tamanho da letra não é determinado e do número não é determinado pela agência. Cada posto faz o seu. Tanto é que nesse que nós estamos o número é grande e tem outros que usam o número pequeno. O número tem que ser de acordo com o consumidor veja. Se o consumidor está vendo o número, eu acho que está legal. Pelo Código de Defesa do Consumidor, a informação deve ser ostensiva por completo. Não apenas os 2 dígitos. Se há 3 dígitos depois da vírgula, os 3 dígitos devem possuir o mesmo tamanho. Ainda de acordo com o Sindicato, se os preços nas bombas fossem com apenas 2 dígitos depois da vírgula, aliás, como é o preço de tudo no país, os combustíveis ficariam mais caros. Nós fizemos uma continha rápida, olha só, num posto onde o litro custa R$ 1,899, o consumidor, eu nem falei certo, 1,899, né? O consumidor que enche o tanque paga 45 centavos a mais do que se o litro custasse apenas R$ 1,89. Se ele abastece 4 vezes por mês, a diferença em um ano chega a R$ 22, isso por consumidor.